Ela só pretendia limpá-lo. Mas então, algo se moveu debaixo do cobertor. James Thorne não havia antecipado que suas férias em Verdun Prime terminariam com ele lutando por sua vida na casa de hóspedes de seu amigo. O planeta remoto, com suas florestas exuberantes e montanhas roxas imponentes, parecia o refúgio perfeito de sua vida agitada como piloto de carga no espaço profundo. Seu velho amigo, o embaixador Krell, insistira para que ele visitasse a propriedade da família deles aninhada nas colinas. Você precisa relaxar, meu amigo, Krell dissera durante sua última chamada holográfica. As montanhas aqui têm uma maneira de curar até as almas mais perturbadas. O que Krell não mencionou foi que essas mesmas montanhas abrigavam algumas das criaturas mais perigosas da galáxia conhecida, como a que acabara de cravar suas presas na coxa de James, enquanto ele explorava a selva ao redor. A criatura, uma coisa serpentina com escamas iridescentes e várias fileiras de dentes afiados como agulhas, atacou sem aviso. James conseguiu matá-la com sua pistola de plasma, mas o dano já estava feito. O veneno agiu rapidamente, enviando ondas de dor ardente por seu corpo, enquanto ele cambaleava de volta para a propriedade. Ele mal conseguiu chegar à casa de hóspedes antes de desmaiar. Através de sua visão, cada vez mais turva, ele viu o rosto preocupado de Krell pairando sobre ele. A pele distintamente alaranjada. O embaixador escureceu com preocupação. Aguente firme, meu amigo. A voz de Krell parecia vir de longe. O veneno geralmente não é fatal para humanos, mas você terá alguns dias difíceis. James queria responder, mas sua língua parecia muito grossa em sua boca. A última coisa que ele se lembrou antes de perder a consciência foi Krell, dizendo algo sobre sua filha cuidar dele. Quando James abriu os olhos novamente, ele se encontrou deitado na cama, coberto por lençóis azul escuros. Seu corpo inteiro parecia estar em chamas, e sua cabeça latejava a cada batida do coração. Através da névoa da febre, ele percebeu um pano frio sendo pressionado contra a sua testa. "Calma aí", disse uma voz melodiosa. "O pior deve passar em breve." James tentou se concentrar no falante, mas sua visão estava turva. Ele vislumbrou pele verde, cabelos escuros e verdes fluindo, a figura vestindo o que parecia ser um macacão preto justo. A visão era ao mesmo tempo exótica e atraente, mas antes que ele pudesse processá-la mais, a escuridão o reivindicou novamente. Os dias seguintes passaram em um borrão de sonhos febris e breves momentos de semiconsciência. Cada vez que ele emergia, ela estava lá, a filha de Krell, cujo nome ele ainda não sabia, cuidando dele com eficiência gentil. Ela o alimentava, limpava e trocava seus lençóis encharcados de suor sem reclamar. No que ele mais tarde soube ser o 5º dia, James finalmente começou a se sentir mais como ele mesmo. A febre havia passado, deixando-o fraco. Mas, com a mente clara, ele ficou ali, de olhos fechados, apreciando a sensação de um pano frio sendo passado por seu peito nu. O pano desceu, limpando os últimos vestígios de suor febril de seu estômago. O toque era profissional, até clínico. Mas algo em seu corpo decidiu responder de uma maneira muito humana, muito masculina. De repente, houve um suspiro surpreso, seguido por uma dor aguda que fez seus olhos se abrir. Ele se viu encarando o par de olhos prateados mais bonitos que já vira. Apenas arregalados de pânico, a dona daqueles olhos acabara de atingi-lo com bastante força em uma área muito sensível, aparentemente acreditando que estava defendendo que alguma ameaça invisível. "Pensei que fosse outra criatura venenosa", ela gaguejou. Suas bochechas verdes escurecendo de constrangimento à medida que a compreensão surgia. "Eu não percebi. Quero dizer, nunca tratei um homem humano antes." James não pôde evitar
Apesar da dor e do constrangimento da situação, ele começou a rir. Após um momento de silêncio chocado, ela se juntou a ele, sua risada como sinos e uma brisa de verão. Sou Loxa, ela disse, quando a alegria finalmente diminuiu. E acho que devo um pedido. James, ele respondeu, ainda sorrindo. E talvez devêssemos chamar isso de empate, considerando que você tem me mantido vivo nos últimos 5 dias. O sorriso dela era radiante. Suponho que isso seja justo, embora eu deva avisá-lo, se você contar a alguém sobre este incidente. Talvez eu tenha que terminar o que aquela cobra começou. A ameaça poderia ter sido mais eficaz se ela não estivesse lutando para conter outra risada enquanto dizia isso. Os dias seguintes trouxeram uma mudança notável na dinâmica entre James e Loxa. O incidente constrangedor havia quebrado as barreiras iniciais, substituindo o distanciamento clínico por algo muito mais intrigante. Suas interações tornaram-se pontuadas por brincadeiras lúdicas e olhares demorados, criando uma atmosfera carregada de possibilidades não ditas. Tenho pensado em perguntar, disse James uma manhã, enquanto Loxa trazia o café da manhã. Como você acabou sendo minha cuidadora? Certamente seu pai tem equipe médica. Loxa se acomodou graciosamente em uma cadeira ao lado da cama dele, seus cabelos verdes escuros caindo sobre os ombros. A luz da manhã filtrando-se pela janela fazia sua pele verde brilhar sutilmente. Na verdade, estou estudando xenobiologia na Academia Galáctica. Meu pai achou que seria uma boa experiência prática. Ela sorriu. Embora eu admita que alguns aspectos da fisiologia humana não foram abordados em meus livros didáticos. James sentiu o calor subir em suas bochechas, mas acompanhou o tom brincalhão dela. Bem, estou feliz em contribuir para a sua educação, que é generoso da sua parte. Ela respondeu com uma risada musical. Embora eu deva dizer que os humanos são criaturas fascinantes. Sua capacidade de sobreviver a esse veneno é notável. A maioria das espécies não teria passado do primeiro dia. Estamos cheios de surpresas, disse James, observando enquanto ela ajustava seus travesseiros. Seus movimentos eram elegantes, quase hipnóticos. O macacão preto que ela usava parecia realçar em vez de ocultar, destacando sua forma alienígena, mas inegavelmente feminina. Estou descobrindo, disse Loxa, seus olhos prateados encontrando os dele com uma intensidade que fez sua respiração parar. Por exemplo, sua taxa de cicatrização acelerada é extraordinária. A ferida da mordida está quase completamente curada. James flexionou a perna experimentalmente. Ainda parece um pouco rígida. Isso é esperado. Você deve tentar andar hoje com assistência, é claro. Você deve tentar andar hoje com assistência, é claro. Seus lábios se curvaram em um sorriso sutil. Não queremos que você caia e se machuque. Você está se oferecendo para ser meu apoio. Puramente para fins acadêmicos, naturalmente. Suas risadas compartilhadas encheram o quarto, mas havia uma corrente subjacente de algo mais. Uma tensão que fazia o ar parecer elétrico. Mais tarde naquela tarde, Loxa ajudou James a dar seus primeiros passos desde o incidente. O braço dela ao redor de sua cintura era supostamente para apoio, mas o toque dela parecia mais um carinho. James se viu hiperconsciente de cada ponto de contato entre eles. Sua temperatura corporal está elevada, observou Loxa, sua voz profissional, mas seus olhos brilhando. Um efeito residual do veneno, talvez. Talvez, respondeu James, sabendo muito bem que não tinha nada a ver com o veneno. Ou talvez seja uma resposta natural humana a certos estímulos. Os passos de Loxa vacilaram ligeiramente. Sabe, no meu mundo, uma flertação tão direta seria considerada bastante ousada.
Devo me desculpar, eu não... Devo me desculpar. Eu aperto dela em sua cintura, apertou-se ligeiramente. Os humanos são refrescantemente diretos. É atraente. Eles fizeram seu caminho até o pequeno jardim da casa de hóspedes, onde James afundou agradecido em um banco. O exercício o deixou mais cansado do que esperava, mas o ar fresco parecia maravilhoso após dias confinado à cama. Loxa sentou-se ao lado dele, mais perto do que estritamente necessário. Conte-me sobre a Terra, ela disse. Nunca conheci um humano antes de você. Eles são, todos tão. Ela fez uma pausa, procurando a palavra certa. Resilientes. James riu. Ah, somos um grupo teimoso. Tivemos que ser para nos espalhar pela galáxia como fizemos. Ele a olhou. E quanto ao seu povo, sei vergonhosamente pouco sobre a cultura de Verdun. Bem, começou Loxa, sua expressão iluminando-se com entusiasmo. Somos uma sociedade muito tradicional em muitos aspectos. Por exemplo, mostrar interesse em um potencial parceiro geralmente envolve uma série complexa de trocas rituais que se estendem por vários ciclos lunares. Parece complicado. Pode ser. Embora haja alguns que acreditam que essas tradições estão se tornando obsoletas, especialmente com o aumento do contato entre espécies. Seus dedos traçavam padrões distraidamente no banco entre eles. Alguns de nós acham outras abordagens culturais intrigantes. A maneira como ela disse intrigantes fez o pulso de James acelerar. E qual é sua posição sobre abordagens tradicionais versus alternativas? Loxa se virou para encará-lo completamente. Seus olhos prateados parecendo brilhar na luz da tarde. Acredito em seguir os próprios instintos, ela disse suavemente. Mesmo quando eles levam por caminhos inesperados. Seus rostos estavam a centímetros de distância agora. James podia ver manchas de ouro em suas íris prateadas, podia sentir o calor irradiando de sua pele verde. O ar entre eles parecia crepitar com possibilidade. James, ela disse, devo avisá-lo. Meu povo forma laços emocionais muito profundos. Quando escolhemos um parceiro, não é algo que levamos levianamente. Eu não gostaria que você levasse, ele respondeu. Sua voz igualmente suave. Ele respondeu, sua voz igualmente suave. Posso ser humano, mas entendo a importância de uma conexão genuína. Um sorriso floresceu em seu rosto, transformando-a de meramente bonita para deslumbrante. Você continua a me surpreender, ela disse. A maioria das espécies acha nossa intensidade avassaladora. Eu não sou a maioria das espécies. Não, ela concordou, sua mão encontrando a dele. Você definitivamente não é. O primeiro beijo deles foi gentil, exploratório. Um encontro de dois mundos, duas formas de vida diferentes, encontrando terreno comum e atração compartilhada. Quando se separaram, a pele de Loxa havia escurecido para um tom mais profundo de verde, e James se sentiu ligeiramente tonto de uma maneira que não tinha nada a ver com sua recuperação. Isso foi... Começou Loxa. Inesperado. James sugeriu. Perfeito. Ela corrigiu. Embora meu pai possa ter uma opinião diferente. James fez uma careta ligeiramente. Provavelmente devo falar com ele. Amanhã, disse Loxa firmemente. Você precisa descansar agora, ordens médicas. Enquanto ela o ajudava a voltar para seu quarto, seus toques demoravam mais do que o necessário. Sua conversa fluindo facilmente entre tópicos sérios e brincadeiras lúdicas. A atração entre eles era inegável, mas era temperada por respeito mútuo e um interesse genuíno em entender as culturas e perspectivas um do outro. Naquela noite, enquanto James estava deitado na cama, refletiu sobre como uma mordida venenosa levou a algo que ele nunca esperava encontrar neste planeta remoto.
Uma conexão que transcendeu espécies e barreiras culturais, prometendo algo tanto emocionante quanto profundo. A manhã, após o primeiro beijo, trouxe mais do que apenas o nascer do sol habitual sobre as montanhas roxas de Verdun Prime. O retorno inesperado e antecipado do embaixador Krell de sua missão diplomática. Na capital criou uma situação interessante na casa de hóspedes. James estava tentando sua primeira caminhada solo pelo quarto quando ouviu a voz distintiva do embaixador ecoando pelo corredor. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal, e isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. Loxa, querida, por que você não me atualizou sobre a condição do nosso convidado? A equipe médica da embaixada tem perguntado. A voz se perdeu quando Krell apareceu na porta. Sua pele com tonalidade laranja ficou de um tom mais profundo quando ele viu a cena diante dele. James, sem camisa e vestindo apenas calças de dormir soltas, congelou no meio do passo. Loxa estava por perto, suas mãos ainda estendidas para segurá-lo. Se necessário, vestindo seu característico macacão preto que parecia ainda mais revelador sob o olhar escrutinador de seu pai. Bem, disse Krell, seu treinamento diplomático evidente em seu tom medido. Vejo que você está se recuperando bem, James. Pai, Loxa se endireitou, mas não se afastou de James. Eu estava apenas ajudando com sua fisioterapia. De fato, as antenas de Krell se contraíram. Um sinal que James aprendeu a indicar tanto diversão quanto preocupação. Neste caso, provavelmente ambos. Eu não sabia que a fisioterapia exigia tanto contato físico. James pigarreou. Embaixador, posso explicar? Acredito que entendo perfeitamente. Krell interrompeu, sua expressão ilegível. Loxa, você nos daria licença. Preciso ter uma conversa com nosso convidado. Loxa hesitou, seus olhos prateados encontrando os de James com preocupação. Pai, agora, por favor, por favor. Ela saiu relutantemente, mas não antes de apertar rapidamente a mão de James. O toque foi breve, mas falou volume sobre seu apoio. Uma vez que estavam sozinhos... Krell fechou a porta e se virou para encarar James. O humano se preparou para o que esperava. Sente-se, meu amigo. Krell gesticulou para as cadeiras próximas. Antes que você caia, afinal você ainda está se recuperando. Eles se acomodaram nos assentos. E Krell estudou James por um longo momento antes de falar. Sabe, quando sugeri que você visitasse para relaxar, isso não era exatamente o que eu tinha em mente. Não foi planejado, James disse honestamente. Simplesmente aconteceu. As coisas raramente simplesmente acontecem com minha filha, Krell respondeu. Suas antenas agora definitivamente se contraindo com diversão. Ela é bastante determinada quando decide algo. Ou alguém. James sentiu-se. Senhor, quero que saiba que minhas intenções são honrosas. Krell completou por ele. É bom que sejam. Você sabe algo sobre os costumes de acasalamento de Verdant Prime? Loxa mencionou que são bastante tradicionais. Tradicional não começa a descrever. Krell inclinou-se para a frente em sua cadeira. Nosso povo forma laços que vão muito além de uma atração física. Quando escolhemos um parceiro, é para a vida. As mudanças fisiológicas e psicológicas são profundas. James absorveu sem... A expressão de Krell suavizou ligeiramente. Estou dizendo que seria perigoso para você. A fisiologia humana não é projetada para lidar com a intensidade do nosso processo de ligação.
As demandas emocionais e físicas podem ser esmagadoras. Estou disposto a correr esse risco, James disse sem hesitação. As antenas de Creel pararam. Você está meio vinculado não apenas à Locha, mas ao nosso mundo, nossos costumes, nosso modo de vida. Passei minha vida viajando pela galáxia, embaixador, nunca ficando em um lugar tempo suficiente para formar conexões reais. Mas há algo aqui, algo com Locha, que parece certo de uma maneira que nada mais pareceu. Um longo silêncio seguiu suas palavras. Finalmente, Creel suspirou. Os seres humanos nunca deixam de me surpreender. Sua espécie é tão jovem comparada à nossa, mas vocês enfrentam o desconhecido com uma determinação inabalável. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa, é uma coisa admirável. Creel corrigiu. Embora potencialmente tola, mas então, as maiores conquistas muitas vezes surgem do que outros poderiam chamar de tolice. Ele se levantou, endireitando suas vestes diplomáticas. Não vou me opor a isso, seja lá o que for entre você e minha filha, mas aviso, se você prosseguir, deve estar absolutamente certo. As consequências de uma ligação fracassada podem ser devastadoras para ambos. Antes que James pudesse responder, a porta se abriu de repente e Loxa entrou. Seu rosto com uma expressão determinada. Pai, não pude deixar de ouvir. Claro que não pude, Creel disse. Mas havia carinho em seu tom. Quero que saiba que já comecei o processo de ligação preliminar. Ambos os homens a encararam em choque. Creel se recuperou primeiro. Você o quê? O contato físico prolongado durante sua recuperação? O compartilhamento de emoções durante seus sonhos febris? A sincronização biológica que ocorre durante a cura? Loxa listou seu treinamento científico evidente em sua terminologia precisa. Todos esses são elementos da primeira fase de ligação. Loxa, a voz de Creel continha uma nota de advertência. Você sabe que não é assim que se faz. Existem protocolos, cerimônias. Protocolos que foram estabelecidos milhares de anos antes de fazermos contato com outras espécies, ela rebateu. O universo está mudando, pai. Talvez seja a hora de nossos costumes evoluírem também. James assistiu a essa troca com crescente fascinação. A paixão na voz de Locha, o fogo em seus olhos enquanto defendia sua conexão, fez seu coração disparar de uma maneira que não tinha nada a ver com sua recente doença. Além disso, Monum, ela continuou, movendo-se para ficar ao lado da cadeira de James, sua mão repousando em seu ombro. Os humanos já provaram ser capazes de se adaptar a circunstâncias que esmagariam outras espécies. Sua resiliência é notável. Creel olhou entre eles, sua expressão passando por várias emoções antes de se fixar em resignação. Você claramente pensou muito sobre isso. Pensei, Locha confirmou. E estou preparada para enfrentar as consequências, sejam quais forem. O embaixador ficou quieto por um longo momento. Então, se virou para James. E você está preparado para enfrentar essas consequências também. James se levantou, mais firme agora do que estivera antes, e pegou a mão de Loxa. Estou. Os dias seguintes à descoberta do relacionamento deles, pelo embaixador Creel, trouxeram revelações surpreendentes. Durante as varreduras médicas de rotina de Loxa sobre o progresso da recuperação de James, ela notou algo extraordinário em sua bioquímica. Isso é fascinante, Loxa disse, estudando a exibição holográfica flutuando acima de seu scanner médico. Eles estavam na ala médica da propriedade, que era muito mais avançada do que as instalações básicas da casa de hóspedes. O veneno realmente alterou sua estrutura celular. James, sentado na mesa de exame, levantou uma sobrancelha. Devo me preocupar. Muito pelo contrário.
Seus olhos prateados brilharam de excitação. Seu corpo não apenas combateu o veneno, ele se adaptou a ele. As mudanças são sutis, mas significativas. Sua bioquímica está mudando para se tornar mais compatível com o ambiente do nosso planeta e nossa espécie. As implicações de suas palavras pairaram no ar entre eles. James observou enquanto ela se aproximava, sua curiosidade científica lutando com um interesse mais pessoal em sua expressão. O veneno contém compostos semelhantes aos liberados durante nosso processo de ligação, ela explicou. Sua voz suavizando. Sua sobrevivência e adaptação a ele sugerem que você pode ser naturalmente compatível com nossos mecanismos de ligação fisiológica. Então, ser mordido por aquela cobra foi realmente sorte. De certa forma, a mão de Loxa traçou ao longo de seu braço, ostensivamente verificando seu pulso, mas permanecendo mais tempo do que o necessário. Embora eu não recomende isso como uma preparação padrão para relacionamentos interespécies. Seus olhos se encontraram e o ar parecia crepitar com possibilidades não ditas. A iluminação suave da ala médica lançava um brilho íntimo sobre a pele verde de Loxa, fazendo-a parecer quase luminosa. O que exatamente isso significa para nós? James perguntou. Sua voz rouca. Significa, ela respondeu, posicionando-se entre seus joelhos, enquanto ele estava sentado na mesa de exame, que os riscos que meu pai temia estão significativamente reduzidos. Seu corpo já está se preparando para uma conexão mais profunda. A proximidade de seu corpo ao dele era intoxicante. Seu cheiro natural lembrava-lhe flores de primavera e algo exclusivamente alienígena, mas totalmente atraente. O macacão preto que ela usava parecia absorver a luz, criando um contraste fascinante com sua pele verde. Posso sentir, ela disse, colocando a mão sobre seu coração. Seus sinais bioquímicos já estão começando a se sincronizar com os meus. É notável. James cobriu a mão dela com a sua. Eu também sinto. É como um puxão, ficando mais forte a cada dia. Essa é a ligação preliminar. Sua mão livre subiu para acariciar sua bochecha, os dedos passando por sua barba por fazer. Normalmente leva meses de preparação cuidadosa e ritual para outras espécies alcançarem esse nível de compatibilidade. Mas os humanos são bons nisso, ele disse com um leve sorriso. Somos muito flexíveis. A risada dela em resposta foi ofegante. Estou descobrindo. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Foi mais urgente. James podia sentir algo novo. Uma ressonância entre eles que não estava lá antes. Era como se seus corpos estivessem tendo uma conversa em nível molecular. Mais tarde naquela noite, eles se sentaram juntos no jardim da propriedade, observando as luas gêmeas de Verdun Prime subirem sobre as montanhas roxas. O ar estava espesso com o doce aroma de flores que floresciam à noite, e criaturas distantes chamavam umas às outras em tons melodiosos. A equipe de pesquisa do meu pai está fascinada com seu caso, Loxa disse, enrolada ao lado dele. Eles querem estudar como o veneno afetou sua fisiologia. Poderia ter implicações para futuros relacionamentos interespécies. Devo me preocupar em me tornar um espécime de laboratório. Ela deu um tapa brincalhão em seu braço. Claro que não. Embora eu possa precisar conduzir algumas pesquisas pessoais. O tom sugestivo em sua voz fez seu pulso acelerar. Que tipo de pesquisa você tinha em mente? Em vez de responder, ela beijou novamente. E James sentiu aquela mesma ressonância crescer entre eles. Desta vez, no entanto, era mais forte, mais insistente. Seus corpos pareciam se reconhecer em um nível fundamental, criando um ciclo de feedback de sensação e emoção que transcendia o toque físico. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente.
A pele de Loksha havia escurecido para um verde profundo. E seus olhos prateados pareciam brilhar à luz da lua. James, ela disse, acho que estamos prontos para a próxima fase da ligação. Ele entendeu seu significado imediatamente. O ar entre eles estava carregado de possibilidade e desejo mútuo, mas, além da atração física, havia algo mais profundo. Uma conexão que parecia vibrar em nível celular. Você tem certeza? Ele perguntou, querendo ter certeza, apesar de cada fibra de seu ser o instar a seguir em frente. Os exames médicos confirmam isso. Seu corpo está preparado e, emocionalmente, ela traçou sua linha do maxilar com os dedos. Nunca estive mais certa de nada. Aquela noite marcou um ponto de virada em seu relacionamento. Sua conexão se aprofundou de maneiras que transcenderam a intimidade física, criando um vínculo que uniu os melhores aspectos de ambas as espécies. O veneno que quase matou James, em vez disso, deu-lhe a capacidade de experimentar plenamente a conexão profunda que era única para o povo de Loksha. Na manhã seguinte à sua ligação íntima, James acordou para encontrar o mundo de alguma forma mais brilhante. A luz do sol entrando pelas janelas da casa de hóspedes parecia mais vívida, carregando novas cores que ele nunca havia notado antes. Ele podia sentir a presença de Lakshas mesmo antes de abrir os olhos, não apenas fisicamente ao seu lado, mas como um brilho quente em sua consciência. É lindo, não é? Lakshas disse, seus dedos traçando padrões em seu peito. A percepção compartilhada. Eu não esperava que fosse tão forte como uma. James virou-se para olhá-la. Sua respiração se prendendo à visão. Sua pele verde parecia brilhar com uma luz interior. E seus olhos prateados tinham profundidades que ele nunca havia notado antes. Os lençóis pretos drapejados ao redor deles criavam um contraste marcante contra sua forma. É assim que você sempre vê o mundo? Ele perguntou, maravilhado com as novas sensações, inundando seus sentidos aprimorados. Não exatamente, isso é único. Ela se apoiou em um cotovelo, estudando-o com uma curiosidade científica misturada com afeição íntima. A ligação fundiu aspectos de ambas as nossas habilidades perceptivas. Você está experimentando a sensibilidade natural do meu povo aos campos de energia, enquanto eu sinto a intensidade das respostas emocionais humanas. É bastante extraordinário. Sua conversa foi interrompida por uma batida na porta. Lakshas James, a voz do embaixador Krell, atravessou a porta. O Conselho dos Anciãos solicitou uma audiência. Eles ouviram sobre a ligação bem-sucedida. James sentiu o pico de surpresa de Lakshas através de sua nova conexão. O Conselho nunca se reúne com pares não ligados, ela disse. Isso é sem precedentes. Eles se vestiram rapidamente. Lakshas em um novo macacão que parecia absorver e refletir a luz de maneiras fascinantes para a percepção aprimorada de James. Enquanto se dirigiam à casa principal, ele notou outros da espécie de Lakshas, observando-os com curiosidade indisfarçada. Seus sussurros chegavam claramente aos seus ouvidos recém-sensíveis. Um humano. A adaptação ao veneno. Veja como suas energias se misturam. A Câmara do Conselho era uma sala circular com tetos altos e paredes que pareciam pulsar com padrões sutis de luz. 7 nativos idosos de Verdant Prime estavam sentados em cadeiras ornamentadas, sua pele variando de menta pálida a verde floresta profunda. O embaixador Krell estava de lado, sua máscara diplomática firmemente no lugar. Avancem, a figura central comandou, sua voz carregando autoridade apesar da idade. Deixem-nos observar essa ligação sem precedentes. James sentiu a mão de Lakshas apertar a sua enquanto se moviam para o centro da câmara.
O escrutínio combinado dos anciãos parecia um peso físico notável. Uma das anciãs disse: A integração é muito mais completa do que qualquer tentativa anterior de ligação. E você disse que isso foi facilitado por um envenenamento acidental. Outro perguntou. Sim, ancião. Lachas respondeu. Os compostos do veneno catalisaram mudanças em sua estrutura celular que o tornaram compatível com nossa bioquímica. No entanto, não foram apenas as mudanças físicas, um terceiro ancião observou. O incidente inicial que os uniu. A resposta natural do humano ao seu cuidado, a conexão emocional que se seguiu. Todos esses elementos se combinaram para criar algo que nosso planejamento mais cuidadoso nunca alcançou. James sentiu uma onda de diversão de Lachas à menção de seu primeiro encontro desajeitado. Através de sua ligação, ele podia sentir ela lutando para conter um sorriso. Talvez o ancião central disse pensativamente: Isso será... Que às vezes o universo tem planos que transcendem nossos protocolos cuidadosos. Um murmúrio de concordância percorreu a câmara. James ficou surpreso ao sentir a aprovação irradiando dos anciãos reunidos. No entanto, a primeira anciã falou novamente: há certas considerações que devemos abordar. A possibilidade de descendentes, por exemplo. James sentiu a tensão repentina de Lachas através de sua ligação. Este era claramente um tópico sensível. Nossas varreduras médicas indicam compatibilidade. Lachas disse cuidadosamente, embora o sucesso não seja garantido. E vocês acolheriam tal resultado? A anciã pressionou. James falou antes que Lachas pudesse responder. Qualquer filho de nossa união seria uma ponte entre nossos povos. Um símbolo vivo do que é possível, quando olhamos além de nossas diferenças. Suas palavras enviaram uma onda de calor através de sua ligação com Lachas, e ele sentiu sua gratidão e amor lavarem sobre ele. Os anciãos trocaram olhares significativos. Bem falado, declarou o ancião central. Precisaremos de tempo para entender completamente as implicações dessa ligação única. Mas, por enquanto, vocês têm nossa bênção para prosseguir com sua vida juntos. Ao saírem da câmara, James podia sentir o alívio e a alegria de Lachas se misturando com os seus. Sua ligação havia se fortalecido ainda mais durante a breve reunião, permitindo-lhes compartilhar não apenas emoções, mas pensamentos e impressões sutis. Isso foi melhor do que o esperado, Lachas disse enquanto caminhavam pelo jardim. Embora eu suspeite que seremos convidados a participar de muitos estudos, contanto que não sejam muito invasivos, James respondeu, puxando-a para perto, prefiro focar em nossa própria pesquisa privada. Sua risada ecoou em ambas as mentes. Falando em pesquisa, ela pressionou contra ele sugestivamente. Acredito que temos mais ligação para explorar. Sua segunda união foi ainda mais intensa que a primeira. Sua conexão aprimorada, amplificando cada sensação e emoção. Depois, enquanto estavam entrelaçados na escuridão suave, James maravilhou-se com como uma simples picada de cobra havia levado a algo tão profundo. Várias semanas após sua cerimônia de ligação, James notou mudanças sutis em Lachas através de sua conexão compartilhada. Sua assinatura emocional havia mudado, tornando-se mais complexa, carregando um tom que ele não conseguia identificar. A princípio, ele atribuiu isso à sua contínua adaptação um ao outro, mas uma manhã, tudo mudou. James acordou para encontrar Lachas sentada de pernas cruzadas na cama, cercada por exibições holográficas flutuantes de seu scanner médico.
Seus olhos prateados estavam arregalados de admiração. E através de sua ligação, ele sentiu uma onda de alegria tão intensa que lhe tirou o fôlego. Lachas, ele perguntou, embora já suspeitasse o que havia causado tal êxtase. Ela se virou para ele, lágrimas brilhando em seus olhos. Funcionou, ela disse. Nós conseguimos, James. Vamos ter um bebê. A notícia o atingiu como uma onda de pura luz. Através de sua ligação, ele podia sentir a felicidade dela se misturando com a sua, criando um ciclo de feedback de alegria compartilhada que fazia o ar ao redor deles brilhar com energia. Mostre-me. Mostre-me, ele disse, sentando-se ao lado dela. Lachas manipulou a exibição holográfica, revelando um padrão complexo de energias entrelaçadas. James olhou para a exibição maravilhado. Como isso é possível? O veneno. Lachas explicou. Sua curiosidade científica evidente, mesmo através de seu estado emocional. Não apenas tornou você compatível com nosso processo de ligação, alterou sua estrutura genética em um nível fundamental. Nosso filho será o primeiro de seu tipo, um verdadeiro híbrido de ambas as nossas espécies. As implicações eram impressionantes. James colocou a mão sobre o estômago ainda plano de Lachas e, através de sua conexão aprimorada, ele sentiu algo novo. Uma pequena centelha de consciência, mal formada, mas já brilhante com potencial. Eu posso sentir, ele respirou. Através da ligação, sim, Lachas cobriu a mão dele com a dela. As gestações de Verdant Prime são diferentes das humanas. A ligação entre pais e filhos se forma. Você poderá sentir o desenvolvimento do nosso bebê através de nossa conexão. Seu momento de alegria privada foi interrompido por uma batida suave na porta. O embaixador Krell entrou, suas antenas já se agitando com uma excitação mal. Eu senti a mudança em seus padrões de energia, ele disse sorrindo. Vou ser avô. Lachas assentiu e Krell correu para abraçá-los. Esta é uma notícia maravilhosa, embora precisemos informar o conselho imediatamente. O primeiro híbrido humano Verdant Prime, eles vão querer documentar tudo. Pai, Lachas disse firmemente. Não seremos cobaias. Claro que não, querida. Mas isso é histórico. Pense no que poderíamos aprender sobre compatibilidade entre espécies. As implicações médicas sozinhas são fascinantes. Sim, Lachas interrompeu. Seus instintos protetores já entrando em ação. Mas nosso filho será uma pessoa, não um projeto de pesquisa. James sentiu a preocupação dela através de sua ligação e enviou de volta ondas de tranquilização. Cooperaremos com o conselho, ele disse diplomaticamente, mas em nossos termos. O bem-estar do bebê vem em primeiro lugar. Krell assentiu, devidamente repreendido. Claro. Vou organizar uma reunião com os conselheiros médicos do conselho. Eles vão querer monitorar a gravidez para garantir que tudo progrida sem problemas. Depois que Krell saiu, James e Lachas permaneceram envoltos nos braços um do outro, sua ligação vibrando com excitação e antecipação compartilhadas. Através de sua conexão, eles podiam sentir a presença de seu filho crescendo mais forte a cada momento. Eu nunca imaginei que isso seria possível, Lachas disse.
Quando comecei a cuidar de você após a picada de cobra, nunca sonhei. James riu. Você quer dizer quando estava me batendo com um pano porque achava que algo mais estava se movendo debaixo do cobertor? A pele dela escureceu de constrangimento, mas sua risada se juntou à dele. Isso parece tão distante agora. Embora suponha que de certa forma aquele momento nos levou até aqui. Levou, James concordou, puxando-a para mais perto. Tudo nos trouxe até aqui. A picada de cobra, seu cuidado, nossa ligação. É como se o universo conspirasse para nos unir. Através de sua ligação, ele sentiu o acordo de Lachas e algo mais. Uma visão de seu futuro juntos, criando seu filho neste mundo, belo e estranho, que se tornara seu lar. A imagem era tão vívida, tão cheia de esperança e possibilidade, que trouxe lágrimas aos seus olhos. Nosso filho será extraordinário, Lachas disse suavemente, sua mão repousando protetoramente sobre seu estômago, tanto humano quanto Verdant Prime, com a força de ambas as nossas espécies. E as melhores características de ambos os pais, James acrescentou, enviando ondas de amor através de sua ligação. Sua inteligência, sua curiosidade, sua coragem, sua coragidade. Lachas contrapôs, sua capacidade de enfrentar o desconhecido sem medo. Sua alegria compartilhada foi interrompida por um movimento repentino em sua ligação. A consciência de seu filho respondendo às suas emoções. A sensação foi tão inesperada e maravilhosa que ambos ofegaram. Você sentiu isso? Nada sobre esta gravidez será normal, ela disse com um sorriso. Estamos em território desconhecido. Mas de alguma forma isso torna tudo ainda mais emocionante. À medida que a gravidez de Lachas progredia, James se viu adaptando-se a um papel inteiramente novo na sociedade de Verdant Prime. Não mais apenas o humano curioso que sobreviveu a uma picada venenosa. Ele agora era visto como algo de um pioneiro, o primeiro humano a se ligar com um nativo de Verdant Prime e a ser pai de uma criança híbrida. O sol da manhã lançava padrões etéreos através das janelas cristalinas da casa de hóspedes, enquanto James observava Lachas se preparar para suas novas funções. Sua gravidez apenas havia realçado sua beleza natural, dando à sua pele verde uma qualidade luminosa que o cativava. O macacão preto que ela usava agora apresentava modificações sutis para acomodar sua forma em mudança, de alguma forma conseguindo parecer tanto profissional quanto sedutor. O conselho quer me nomear como chefe do novo departamento de relações interespécies, ela anunciou, ajustando sua roupa no espelho. Eles acreditam que nosso vínculo bem-sucedido pode abrir caminho para outras espécies compatíveis. James se moveu atrás dela, envolvendo seus braços em torno de sua cintura para descansar suas mãos em seu estômago levemente arredondado. Através de seu vínculo, ele podia sentir tanto a empolgação dela com a nova posição, quanto o contentamento de seu filho ao toque dele. Eles finalmente estão começando a entender o que os humanos sabem há séculos. Ele disse contra o pescoço dela, que o amor encontra um caminho, independentemente da espécie ou tradição. Lachas se virou em seus braços, seus olhos prateados brilhando com malícia. Falando em tradição, a gravidez amplificou o nosso vínculo de maneiras que eu nunca esperei. Você pode sentir isso. Ele podia. Sua conexão havia se tornado mais forte, mais íntima, permitindo que compartilhassem não apenas pensamentos e emoções, mas também sensações físicas. Cada toque, cada carícia, ressoava através de seu vínculo com intensidade dobrada. O conselho médico está fascinado. Lachas continuou, seus dedos traçando padrões em seu peito.
Eles nunca viram a conexão de um par vinculado se fortalecer assim durante a gravidez. Eles acham que é a combinação da adaptabilidade humana e nossa sincronização biológica natural. Devo me preocupar que nossa vida amorosa esteja se tornando um estudo científico. James perguntou, embora sua diversão fosse claramente transmitida através de seu vínculo. Nosso relacionamento inteiro é um estudo em quebrar barreiras. Ela o lembrou, aproximando-se mais. Lembra como começou? Com você meio consciente, e eu pensando que algo perigoso estava se movendo sob seu cobertor. A memória enviou ondas de humor compartilhado e desejo através de sua conexão. O que começou como um mal-entendido desajeitado evoluiu para algo profundo e bonito. Seu momento foi interrompido por um suave empurrão mental. Seu filho respondendo às suas emoções elevadas. A sensação ainda maravilhava James. Essa habilidade de se comunicar com seu filho, ainda não nascido através de seu vínculo compartilhado. Devemos nos preparar, Lachas disse relutantemente. Os pais organizaram uma reunião com o Comitê de Integração Cultural. Eles querem discutir seu novo papel também. James levantou uma sobrancelha. Falador dos assuntos humanos, eles acreditam que sua perspectiva e experiência únicas podem ajudar a preparar nossa sociedade para um aumento no contato. A notícia o pegou de surpresa. Eles querem que eu seja um embaixador, eu que comecei meu relacionamento com a cultura deles sendo mordido por uma cobra e seduzindo acidentalmente a filha do embaixador anterior. Lachas riu, seu eco, tanto audível quanto através de seu vínculo. E talvez seja exatamente por isso que você é perfeito para o papel. Você mostrou que mesmo os encontros mais inesperados podem levar a resultados bonitos. Enquanto se dirigiam ao complexo principal, James notou a mudança na maneira como os outros os olhavam. Onde antes havia curiosidade, tingida de ceticismo, agora havia respeito e até admiração. Seu vínculo bem-sucedido e gravidez provaram que humanos e nativos de Verdant Prime não apenas podiam coexistir, mas criar algo novo e maravilhoso junto. O Comitê de Integração Cultural se reuniu em uma câmara projetada para melhorar conexões telepáticas, suas paredes pulsando com energias sutis que fortaleceram ainda mais seu vínculo. O embaixador Krell já estava lá, irradiando orgulho enquanto eles entravam. O convidado de honra, ele disse calorosamente. O comitê está ansioso para discutir seus futuros papéis em nossa sociedade. Os membros do comitê, uma mistura de anciãos tradicionais e membros mais jovens e progressistas, os estudaram com intenso interesse. Através de seu vínculo, James podia sentir a determinação de Lachas em provar que seu relacionamento poderia beneficiar ambas as espécies. Estamos monitorando o desenvolvimento de seu vínculo, começou um dos membros mais velhos. É sem precedentes. A força de sua conexão, a concepção bem-sucedida de uma criança híbrida, desafia tudo o que pensávamos saber sobre compatibilidade interespécies. Os humanos têm um ditado, ofereceu James. A exceção prova a regra. Às vezes, é preciso um evento inesperado para nos mostrar novas possibilidades. Como uma mordida venenosa levando ao amor, outro membro perguntou, com diversão evidente em seu tom. Ou um mal-entendido levando à compreensão, Lachas acrescentou. Sua mão encontrando a... Sua mão encontrando a de James através de seu vínculo, suas memórias compartilhadas, seu primeiro encontro desajeitado, a atração crescente, o momento em que perceberam que sua conexão era algo especial. Cada memória agora estava tingida com o calor adicional da consciência de seu filho, criando uma tapeçaria de experiências que provavam o quanto haviam
avançado. À medida que a gravidez de Lachas se aproximava do fim, o vínculo entre ela e James atingiu níveis sem precedentes de intensidade. Sua consciência compartilhada se tornou tão entrelaçada que podiam experimentar os sonhos um do outro, e a consciência em desenvolvimento de seu filho adicionou uma nova dimensão fascinante à sua conexão. A manhã do nascimento de seu filho amanheceu com ambos os sóis de Verdant Prime, criando um raro arco-íris duplo sobre as montanhas roxas. James estava na janela de sua nova casa, uma bela mistura de arquitetura humana e de Verdant Prime que simbolizava sua união. Observando o espetáculo, através de seu vínculo, ele sentiu Lachas se mexer em seu quarto. Sua consciência alcançou a dele envolta em ondas de amor e antecipação. A presença de seu filho no vínculo havia se tornado mais forte ao longo dos meses, tornando-se uma personalidade distinta que já mostrava sinais das características de ambas as espécies. Ele está pronto, Lachas chamou suavemente. Eu posso sentir isso. James correu para o lado dela, absorvendo sua aparência radiante. Mesmo nos estágios avançados da gravidez, ela mantinha sua postura graciosa, embora tivesse trocado seu característico macacão preto por uma vestimenta fluida que brilhava com padrões bioluminescentes, refletindo seus estados emocionais. O próprio nascimento foi diferente de qualquer coisa na experiência humana ou de Verdant Prime. Seu vínculo aprimorado permitiu que compartilhassem a experiência completamente, sua força combinada tornando o processo quase eufórico, em vez de doloroso. A consciência de seu filho permaneceu conectada a eles durante todo o tempo, criando um vínculo a três que o conselho médico descreveria mais tarde como uma forma completamente nova de conexão familiar. Quando seu filho finalmente chegou, ele era perfeito. Uma bela mistura de ambas as espécies. Sua pele era de um verde menta pálido, vários tons mais claros que a de sua mãe. E seus olhos eram uma mistura impressionante de marrom humano e prata de Verdant Prime. Cabelos escuros com sutis reflexos verdes coroavam sua cabeça. E seus pequenos dedos já mostravam sinais da destreza humana e da sensibilidade de Verdant Prime aos campos de energia. Ele é lindo, o embaixador Krell disse, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto segurava seu neto pela primeira vez. A ponte perfeita entre nossos povos. Eles o chamaram de Brennan, que significa defensor da humanidade em línguas antigas da Terra, com o nome de Verdant Prime Pax, que significa unidade em sua língua. O pequeno Brain, como passaram a chamá-lo, rapidamente mostrou sinais de ter herdado as melhores características de ambas as espécies, a adaptabilidade e determinação humanas, combinadas com a empatia e inteligência de Verdant Prime. Nas semanas que se seguiram, James e Lachas descobriram que a paternidade trouxe novas dimensões para seu relacionamento. Seu vínculo se tornou ainda mais forte, permitindo que coordenassem perfeitamente os cuidados com seu filho. Seus momentos íntimos, quando conseguiam encontrá-los entre suas obrigações parentais, eram aprimorados por sua conexão aprofundada, cada toque e carícia amplificados através de sua consciência compartilhada. Sua história de sucesso levou a uma revolução nas relações interespécies. O Conselho estabeleceu novos protocolos com base em sua experiência. E logo outras espécies compatíveis começaram a explorar a possibilidade de se vincular com nativos de Verdant Prime. O papel de James como embaixador dos assuntos humanos se expandiu para incluir o aconselhamento de outros casais interespécies, enquanto a pesquisa de Lachas em xenobiologia ajudou a desenvolver métodos mais seguros para testar e preparar parceiros potenciais para o vínculo. Uma noite, enquanto estavam em seu jardim observando as luas gêmeas subirem, seu filho dormindo pacificamente em seu berço, James refletiu sobre o caminho estranho que os levou até ali. Quem teria pensado? Ele refletiu puxando Lachas para perto
que ser mordido por uma cobra seria a melhor coisa que já me aconteceu. Lachas riu, o som ecoando através de seu vínculo como música. Eu ainda mantenho que nossa verdadeira história começou quando confundi sua reação natural com outra cobra. Ah, sim, o famoso incidente do cobertor. James sorriu, aninhando-se em seu pescoço. Devemos contar essa história a Bran quando ele for mais velho. Talvez uma versão censurada. Lachas sugeriu, virando-se em seus braços. Embora seja bastante apropriado, todo o nosso relacionamento tem sido sobre descobrir coisas inesperadas sob a superfície. Seu vínculo vibrava com amor e desejo compartilhados, ainda tão forte quanto sempre, apesar dos meses de gravidez e início da paternidade. Através de sua conexão, podiam sentir os sonhos pacíficos de seu filho. Sua consciência é uma presença suave em seu espaço mental compartilhado. O conselho médico está maravilhado com a forma como nosso vínculo continuou a evoluir, Lachas disse. Seus dedos traçando padrões familiares em seu peito, eles acham que apenas arranhamos a superfície do que é possível entre espécies compatíveis. Bem, James respondeu, puxando-a para mais perto, certamente estou disposto a continuar a pesquisa. Seu beijo foi interrompido por um suave murmúrio do monitor do bebê. Ambos os pais sorriram, seu vínculo se enchendo de alegria compartilhada com o despertar de seu filho. O dever chama, Lachas disse contra seus lábios. Não teria de outra maneira, James respondeu, pegando sua mão enquanto iam cuidar de seu filho. Enquanto estavam sobre o berço de Bran, observando seu filho milagroso voltar a dormir, James se sentiu completo de uma maneira que nunca havia sentido antes. Seu vínculo vibrava com contentamento, seu amor compartilhado criando um casulo de calor em torno de sua pequena família. De um simples mal-entendido durante uma doença induzida por febre, a um relacionamento interespécies inovador que mudou duas sociedades. Sua história se tornou um testemunho do poder do amor para transcender todas as barreiras. E enquanto estavam ali, envoltos nos braços um do outro, com seu filho dormindo pacificamente por perto, sabiam que este era apenas o começo de sua aventura juntos.